Feliz sábado! Que alegria estar aqui com vocês novamente. Quero dar os parabéns, a igreja está cada vez mais linda. Que prazeroso é ver, né, essa reconstrução, as poltronas. Que o Espírito Santo dê sabedoria e dê provisão também para vocês, né, para continuarem avançando. Está realmente muito linda, meus parabéns. Quero também comentar, eu vi aqui a irmã falando do sepultamento, né? Era uma deficiente, é isso? E nós convivemos com muitas pessoas com deficiências. E aquilo me tocou, eu não sabia que vocês, né, estavam vivendo esse momento de ontem para hoje. E é difícil, né? Porque mesmo que era uma criança, era adolescente, uma adolescente, viveu anos assim, é isso? 42 anos, uma vida, né? Uma vida. Eu nunca verbalizei isso, olha só como Deus trabalha, né? Mas a nossa filha mais nova, ela tem 6 anos e ela nasceu com uma má formação, a gente faz tratamento dela e ela é perfeita para a honra e glória de Deus. E isso é muito difícil de falar, mas Deus me deu a oportunidade de trabalhar isso em mim também. Eu vim abençoar vocês e eu também sou abençoada. Isso é muito lindo, eu louvo a Deus por isso. E sempre no tratamento que nós íamos fazer com ela, as pessoas falam, mas o que a tua filha tem? Ela é perfeita, porque ela tinha muito microcefalia, hidrocefalia, várias deficiências, pais carregando filhos, crianças que precisavam ser aspiradas de 30 em 30 minutos, irmãos. Nós vivemos no nosso mundo, a nossa realidade muitas vezes nos acomoda e faz assim, Jesus voltar hoje, amanhã tanto faz. Quando a vida nos dá um chacoalhão e às vezes nós nos deparamos com realidades muito difíceis, nós queremos que Jesus volte exatamente agora. Nós imaginamos, nós desejamos mais o céu. E eu louvo a Deus pelas dificuldades também, porque elas nos forjam e nos fortalecem. E eu vim aqui falar com vocês hoje num sábado muito especial da mulher missionária adventista. Vim falar sobre missão. E não é fácil. Né? É bonito falar, nossa, eu aceito me posicionar e eu vou servir a Jesus. Na prática, queridos, é assim, é tão fácil, é tão simples. Não, né? O inimigo se levanta, ele nos ataca, a nossa mente nos sabota. E às vezes nós passamos problemas que nós mesmos cavamos. Outros não são problemas nossos. Talvez você viva problemas que veio lá da sua infância, do lar que você cresceu. E os psicólogos enriquecem com os nossos problemas. E que bom que os temos, né? Nós precisamos, o Senhor nos deu sabedoria para isso. Mas muitos de nós temos muitos problemas, muitos traumas que precisam ser tratados. E a missão faz isso conosco. Enquanto nós trabalhamos, Deus vai trabalhando em nós também. Estou aqui testemunhando algo pessoal, vim aqui para trabalhar, para abençoar vocês e sentir Deus trabalhando comigo, porque eu nunca tinha verbalizado isso. Amém? Então vamos lá. Antes de entrarmos, posso fazer uma oração com vocês? Assim como você está mesmo, feche seus olhos. Deus, nosso Paizinho, nosso Criador, nós sabemos que o Senhor nos criou com amor, que o Senhor sempre teve um plano lindo. Eu acredito, ó Deus, que o Éden não ficaria parado ali, mas que nós continuaríamos vivendo coisas maravilhosas, crescendo na Tua presença. Mas o pecado quebrou este elo, Senhor. E nós te agradecemos pela cruz, que é o símbolo mais diferente, porque ele traz dor e ao mesmo tempo traz amor. Nós vemos, Senhor, o sacrifício de sangue, de vida que o Senhor fez por nós. Nós sabemos que o Senhor poderia mandar anjos para salvar, ou até mesmo a Tua palavra para destruir, porque nós pecamos. Mas o Senhor decidiu derramar graça, derramar Teu próprio sangue em nosso favor. O Senhor nos escolheu desde o ventre da nossa mãe, ainda informe. Um ventre talvez problemático, Deus, mas o Senhor nos escolheu.
O Senhor nos colocou aqui como mensageiros. O Senhor nos deu missão. Às vezes, pode ter pessoas aqui que nem sabem quais são as missões que o Senhor as deu. E eu peço a Deus, derrama Teu Santo Espírito dando clareza para o Teu povo. Dá-nos a Tua visão. Nos ajude a ver como o Senhor nos vê. Porque nós nos vemos pequenos, fracos. Nós vemos os nossos pecados, as nossas falhas. Nos ajude a ver como o Senhor nos vê. Nos empodere de Ti, não das filosofias humanas, mas nos empodere de Ti. Dai-nos agora o Teu Santo Espírito para que possamos meditar na Tua Palavra e crescer em sabedoria e graça e sairmos daqui transformados pelo poder do Teu Santo Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Segundo Reis, se você estiver aí com a sua Bíblia. Segundo Reis 4. É uma história muito conhecida e você já vai entender qual que é a analogia dela. Verso 1. Segundo Reis. Não sei se vocês têm o hábito de projetar, abrir aplicativo, a Bíblia mesmo. Eu gosto do som do papel. Vou ler aqui para vocês então. Certo dia, a viúva de um dos membros do grupo de profetas foi pedir ajuda a Eliseu. Ela disse: meu marido, que o servia, morreu, e o Senhor sabe como ele temia o Senhor. Agora veio um credor que ameaça levar meus 2 filhos como escravos. O que posso fazer para ajudá-la? Perguntou Eliseu. Diga-me o que você tem em casa. Não tenho nada, exceto uma vasilha de azeite, respondeu ela. Então Eliseu disse: tome emprestado muitas vasilhas de seus amigos e vizinhos para conseguir. Depois, entre em sua casa com seus filhos e feche a porta. Derrame nas vasilhas o azeite que você tem e separe-as quando estiverem cheias. A viúva seguiu as instruções de Eliseu. Logo, os seus filhos traziam vasilhas, ela as enchia. E logo todas estavam cheias até a borda. Traga mais uma vasilha, disse ela a um de seus filhos. Acabaram as vasilhas, respondeu ele, e o azeite parou de correr. Quando ela contou ao homem de Deus o que havia acontecido, ele lhe disse: agora, vendo o azeite, pague suas dívidas. Você e os seus filhos poderão viver do que sobrar. Você já ouviu essa passagem? Você gosta dela? Ela tem o que aqui? Milagre. Ela tem um homem. Eu sempre falo muito de família, então é um desafio, é desafiador falar com famílias, sobre famílias. Aqui nós vemos um homem que ele não era um homem qualquer. Quem era esse homem que morreu? Quem ele era? Ele era um homem que estava num bar, num boteco? Não, né? Ele era um servo. Ele servia ao Senhor, ele temia ao Senhor. Ele não estava fazendo coisas erradas, ele estava fazendo o que era certo. Imagina só um homem desse, um sacerdote temente ao Senhor, falecer. E a família ficou como? Vulnerável. Queridos, isso é real. Isso é real. Nós podemos servir ao Senhor e ter muitas debilidades na nossa vida. Ter áreas que precisam ser tratadas. No caso desse sacerdote, era a parte financeira. Por algum motivo, ele não tinha controle das suas finanças. Talvez ele fez dívidas demais, sabe? Aquela roupa que você gosta na vitrine. Aquele limite do cartão que aumentou e você tá doido para usar. Acontece isso, não? Acontece? Acontece, né? E por algum motivo, ele se endividou, e não foi qualquer dívida. Não foi dívida ali de R$100 da carne.
de um pão. Era uma dívida alta, tão alta, que levariam seus 2 filhos. Hoje, uma viúva consegue trabalhar, consegue sobreviver. Naquela época, como viviam as viúvas? Já era um estado vulnerável. O que ela tinha eram os filhos. E nem isso ela teria mais. Uma esposa de um servo do Senhor, de um sacerdote, de um líder, estava completamente vulnerável. Essa história acontece hoje ainda, de modos variados. Não exatamente essa história, mas ela aconteceu dentro da minha casa. O meu pai faleceu, eu tinha 5 anos e a minha irmã 6 meses. Condições financeiras muito boas. Ele faleceu em um acidente com apenas 29 anos. E nós fomos morar na lavanderia da minha avó. O que acontece? O que acontece com as famílias? Você conhece alguma família que foi destruída? Queridos, eu não estou aqui para falar coisa que eu não vivo. A minha casa sabe disso. O Senhor precisa fechar as brechas. Eu não sei quais são as da sua família, se é no financeiro, se é no espiritual. Eu não sei onde você, como mulher, como homem, tem falhado. Eu tenho as minhas falhas, eu sei das minhas. Pode me arrumar um papel, por favor? E isso é uma coisa que eu não gosto e não costumo chorar. Mas nisso o Senhor trabalha também. Eu vejo que a realidade, ela nos modela. Quando nós temos bons exemplos, ela nos modela. Você já conviveu com pessoas que te inspiram? Que você olha e fala, eu quero ser... Obrigada, filha. Opa. Fala, eu quero ser como aquela pessoa. Ou então aquela pessoa que você olha e fala, eu não quero ser como esta pessoa. Aqui nós vemos um exemplo de um homem temente que tinha debilidades. Vamos avançar? Porque a história não termina aqui. E aqui nós vemos um Deus de misericórdia, um Deus de provisão. Porque o que essa mulher tinha? Vamos pensar assim, vamos ser muito sinceros. Ela só tinha só aquilo. Vamos trazer para a nossa realidade. O que é 10 reais aqui? É muito ou é pouco dinheiro? É pouco. Para quem tem muito. Para quem não tem nada, 10 reais é muito dinheiro. Tudo depende da nossa perspectiva. Talvez um dia 10 reais para você não foi nada. E um dia que você precisa comprar um pão. Esses dias eu estava com o meu filho e é complicado às vezes uma situação. Eu vi uma senhora contando dinheiro para comprar o pão. E a gente às vezes quer se meter na vida de todo mundo, né? E eu via a felicidade, a graça dela contando, eu posso comprar mais um pão. Você está atento às pessoas ao seu redor? A missão que muitas vezes nós podemos ajudar alguém. Quem precisa de ajuda mesmo, irmãos? Eu fui diretora da ASA e eu amo esse departamento. Eu não sei porque a maioria dos irmãos fogem dele. É um departamento que é difícil, mas eles nos forja e a gente vê que quem realmente precisa de ajuda não vai pedir ajuda. Quem precisa de ajuda, às vezes, de um alimento físico ou de um alimento espiritual, não vai verbalizar, não vai pedir, vai lutar, vai batalhar, vai atrás. Então, nós, como cristãos, como missionários, nós precisamos estar atentos, sensíveis ao Espírito Santo, porque ele vai nos direcionar como nós devemos agir, com quem, quando, todos os detalhes. O Espírito Santo vai nos mostrando. E aqui essa mulher, ela foi muito esperta, ela foi muito sábia. Ela tinha um problema. Hoje, quando nós temos um problema, vamos imaginar que a gente está com esse problema, né?
A minha mãe, no caso, não fez isso, né? Ela foi morar com a minha avó e nós tivemos um teto até se reestruturar e tudo mais. Mas a gente poderia também, né, falar assim, vou lá no banco, né? Vou fazer um empréstimo, vou pegar o cheque especial, vou fazer alguma coisa e vou continuar vivendo. Essa mulher não foi para qualquer amiga dela, para qualquer pessoa e pediu uma ajuda. Olha, coitadinha de mim, eu sou uma pobre viúva, meus 2 filhos. Ela foi para quem podia resolver o problema dela. Ela não ficou por ali fazendo fofoca, gastando tempo e energia dela. Ela foi para quem podia resolver o problema. E quem que era esse alguém? O profeta? O Eliseu. E Eliseu não vem com conversa. Ele não fica ali, papapá. Conversa é para advogado. Quando a gente tem problema, advogado que fica lá, conversa, negocia, nananã. Eliseu vem com provisão. Ei, o que você tem na sua casa? E ela fala, eu não tenho nada. Aí ela pensa, exceto um restinho de azeite que me sobra. É o R$10. É pouco? Depende. Eu só tenho isso. E Eliseu, com autoridade, então fala, é isso daí mesmo. Agora você vai fazer o quê? Você vai pedir para os seus amigos, aqui fala, né? Amigos e vizinhos. A minha versão tá essas palavras. Se essa mulher fosse uma vizinha barraqueira, sabe aquele vizinho que às vezes você fecha o portão, passa rapidinho? Quem que emprestar vasilha para ela? Aqui essa história para mim já mostra claramente que essa mulher tinha bons relacionamentos. Ela já era uma mulher que tinha missão dentro dela. As pessoas olhavam para a vida dela e gostavam dela. Porque senão iriam falar, agora você vai ver, não vou te emprestar vasilha. Não, você não vai ter azeite. Não, as pessoas emprestaram e ela teve muitas vasilhas. Tantas vasilhas que quando a gente vai avançando ali na história, vamos pensar primeiro na nossa vida. Você está endividado. Uma dívida absurda, tão alta que você vai ficar sem seus filhos. O que é mais precioso, mais valioso, a herança que o Senhor nos deu. Imagina você perdendo seus filhos por uma dívida que o seu esposo fez. Mas o que acontece no mesmo dia em que essa mulher está com todos esses problemas? Ela age buscando quem sabe resolver o problema. O milagre acontece. A dívida é paga, porque Eliseu fala, agora, né? Primeiro ele manda ela trabalhar. As coisas não são de graça, o milagre não vem de graça. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que eles se aposentaram. Como que... Imagina isso acontecer de verdade. Num dia você está todo com problema, endividado, seus filhos sendo levados escravo, e no mesmo dia o milagre acontece e você já está aposentado para o resto da vida. E a palavra nos diz, ela e seus filhos. Seus filhos vão poder viver desse dinheiro também. A provisão foi tamanha que eles se aposentaram. Eu imagino que essa mulher não era qualquer mulher. Ela era uma mulher muito sábia e diferente. A Bíblia não nos diz isso, mas eu imagino que ela olhou aquele dinheiro e falou, eu sei fazer. Quer saber? Essa cidade aqui está pequena para mim. Vou vender mais azeite. Eu acredito que ela não deixou de trabalhar e viveu acomodada ali. Minha bolsa, minha vida. Eu não acredito que ela agiu assim. Eu acredito que ela olhou para aquilo que o Senhor estava fazendo na vida dela e falou, eu sou capaz, eu consigo fazer isso. E eu acredito que ela foi empreender. E os filhos dela provavelmente se envolveram nisso também. E a gente vê que para ela conseguir chegar nisso, ela precisou passar por algumas etapas. Vamos reforçar elas. Ela procurou quem sabia resolver o problema. Você tem problema na sua vida? Tá tudo bem? Eu tenho. Saiba quem procurar.
Cuidado para quem você fica contando coisas da sua vida que não vão resolver o seu problema. Ela teve fé. Depois que ela foi procurar essa pessoa, ela teve que provar que ela tinha bons relacionamentos. Porque ela precisou pedir. E aqui tem algo muito interessante, porque vai contra um princípio da Bíblia. Para pensar. O Senhor nos fala que o povo dele não pediria emprestado, mas emprestaria a muitos. Já ouviram isso? Esse princípio da palavra? Que nós não pediremos emprestado, mas emprestaremos para muitas nações. Por que essa mulher teve que pedir? O profeta pediu para ela pedir. Então nós temos que ter também um cuidado nessa questão de princípios. Acabando a... Obrigada. O Senhor sabia que a dívida não era dela. Então o Senhor trabalhou dessa forma para fazer o milagre dele. Às vezes, quando a gente olha para algumas coisas que nós não entendemos, nós precisamos do Espírito Santo para nos dar clareza. Ela poderia pensar, não, mas o Senhor ensina para não pedir emprestado. Mas o profeta pediu. O milagre aconteceu assim. E pedindo emprestado, eu odeio pedir alguma coisa emprestada, não sei você. Tem uma dificuldade assim tremenda. Posso emprestar até meus sapatos, se você quiser, mas para mim pedir alguma coisa, a pecinha aqui é ruim, viu? Não vou mentir, não. Mas o Senhor deu essa instrução para o profeta: peça emprestada. E ela pediu. Ela tinha bons relacionamentos, ela teve humildade, essa é a palavra, ela teve humildade para pedir. Tá saindo o som? Som? Voltou? Vou abrir aqui. E que o Senhor me dê humildade para você também, para que a gente possa, né, pedir quando for necessário, e desde que seja para um propósito, que não seja só para fofoca, para intriga. Toda igreja tem os seus conflitos, tem os seus problemas, as suas debilidades. A nossa vive muitos problemas também. Mas olhar com amor, com empatia para o outro. A gente não sabe de fato o que o outro está vivendo, né? Mas quando precisarmos de ajuda, que busquemos as pessoas corretas, no secreto, né? A buscar de fato quem pode ajudar. O que foi multiplicado, né? Eu comentei aqui dos R$10, do pouco. Quando nós olhamos um paralelo com essa história, você lembra da história dos 5 pães e 2 peixinhos? Tem crianças aqui, vocês lembram dessa história também? A tia vai falar com vocês no culto também. O que os discípulos pensaram? Quê? Essa multidão aqui, vem esse menino com 5 pães e 2 peixinhos. Vai dar não, Jesus? É muito ou pouco? É pouco. Serve isso aqui. Então, vamos valorizar, porque Deus atua no pouco. Deus não precisa de muito. É Ele que multiplica, é Ele que faz o milagre. Mas minha família é pouca, é pequena. É Ele que faz, é Ele que atua. Ele multiplica. Mesmo os discípulos convivendo com Jesus, eles não tinham ainda entendido de fato esse princípio, né? Esse homem, esse sacerdote que faleceu, ele também não tinha entendido algumas coisas. E vamos ser sinceros, é muito difícil trabalharmos todas as áreas, todas as debilidades da nossa vida. Eu tenho teologia, eu sou escritora, tenho empresa, e uma dos MBA que eu tenho é de coach. Trabalhei por um bom tempo com mulheres nessa área de coach. E eu vejo na prática quantos comportamentos destrutivos nós temos. São muitos. Comportamentos que muitas vezes nós levamos tempo para identificar. Às vezes nós achamos assim: sábado estou na igreja, estou servindo ao Senhor. Tá mesmo? Será que é isso que Deus espera de nós?
É tão bom, tão gostoso, né? Essas horinhas que nós estamos aqui. É fácil ser cristão aqui. É fácil colocar roupa de crente, se arrumar. É gostoso até para muitos, né? Mas e quando as batalhas, os embates, as deficiências dos nossos comportamentos nos confrontam? Como nós agimos? Uma das primeiras sessões de coach, não sei se você já fez ou vai fazer algum dia na sua vida, chama a roda da vida. Talvez você já tenha visto, que é como um pneu de bicicleta que é dividido em várias áreas. Finanças, né, familiar, várias. E é muito trabalhoso fazer caber tudo isso dentro de um dia. Eu tenho que ter a parte espiritual, eu tenho que olhar pela minha família, eu tenho que pensar nas minhas finanças, eu tenho que planejar, eu tenho que ver a reforma, aí eu tenho que pensar na reforma da igreja também. Então, é muitas áreas, muitas coisas. Não dá para fazer sozinho, não dá. Nós precisamos do Espírito Santo para nos dar sabedoria. Se você tem condições de buscar pessoas para te auxiliar, glória a Deus, amém, busque mesmo. Mas não se esqueça de clamar a sabedoria do Senhor, porque só Ele vai poder fazer a nossa agenda com sabedoria. Esse homem, ele não conseguiu mudar esse comportamento. E os filhos dele seriam escravos de sacerdote, de uma linhagem abençoada, separada. Que difícil isso, né, irmãos? Que duro. Para mim, eu acho muito duro. Nós precisamos trabalhar as nossas debilidades para que possamos cumprir a missão. Nós estamos aqui hoje, né, nesse sábado, com foco para as mulheres, mas eu não falo aqui só para mulheres, né? É para todos, para os filhos de Deus. Nós precisamos sim termos foco na missão, precisamos ter força, ter clareza, porque também não adianta ter força, caminharmos, avançarmos para o objetivo errado. Né? Precisamos primeiro ter o destino e trabalhar as nossas áreas que têm debilidades. Talvez a sua área mais difícil seja cuidar. Eu achei interessante aqui o vídeo das crianças, né? Que agora vai ter os 8 remédios naturais. Os meus, eu tenho no meu mural lá escritos 8 remédios. Quando começa a ficar meio assim, eu já dou uma olhada. O que eu estou deixando de fazer? Sempre tem algumas coisas. Às vezes é muita dor de cabeça, eu olho lá, opa, água. Ah, é o exercício, eu estou muito agitada, muito estressada, preciso me exercitar mais. Então, Deus é perfeito, Ele deixou um plano, Ele deixou um manual. E talvez a área da sua vida mais difícil hoje seja a saúde física. Talvez seja a saúde emocional. A saúde emocional para você, talvez saúde emocional para compartilhar com os outros, amparar os seus filhos emocionalmente. Que trabalho que dá isso, irmãos? Vocês vivem isso lá também? Quem tem filhos aqui, levanta a mão, deixa eu ver. Boa parte. É um desgaste mental, não é? Gerar foi fácil, né? Vamos falar a verdade. Doeu, foi sofrido, mas é a parte mais fácil. Nós precisamos amparar emocionalmente as outras pessoas. Talvez não seja um filho gestado, mas um filho do coração. Talvez alguém que você adotou como um discipulador. Talvez seja a parte financeira, como esse sacerdote. Talvez seja a sua parte profissional, que você precisa olhar para ela com mais carinho. Talvez você nem se consiga ver o valor que você tem e por isso a sua área profissional está com problemas. Talvez seja essa área que você precisa trabalhar. A questão espiritual, a dificuldade do espírito. Eu estou ouvindo sempre cortando, tá cortando mesmo? Entre a parte, o desejo da carne e a necessidade do espírito. E você precisa sempre colocar ali o despertador um pouquinho mais cedo para ter tempo com Deus. Obrigada. Talvez essa seja a área que você mais precisa trabalhar hoje. Precisamos ter estratégias de sabedoria. Precisamos orar, irmãos? Precisamos? Sim, precisamos. Mas só a oração
dessa mulher, vamos para essa história aqui, resolveu o problema dela? Não resolve. O meu verso até hoje, ainda preferido, não consegui substituir, é o salmo que diz: esforça-te e ele vos fortalecerá. Porque quando eu olho para a palavra, eu vejo que há muita graça. O amor de Deus, assim, ele transborda na nossa vida, a gente não merece, ele continua derramando, ele continua fazendo e ele vai fazer. Se tiver bacia, como nessa lição, vai ter azeite. Vai ter, amém. Vai ter, irmãos. Deus vai mandar. Agora, se nós não trabalharmos, a dívida não é paga. A dívida não é paga. Nós precisamos cumprir a nossa parte, fazer o nosso esforço. E Deus vai entrar com a provisão. Nós precisamos aceitar viver o processo. Que nós possamos ser como essa mulher, de endividada a aposentada. Isso para mim, assim, fala muito. Porque quando eu olho para mim, tem tanta coisa que já melhorou, né? Vamos olhar assim, já passou, já melhorou, já está melhor. Mas tem muita coisa para melhorar. E o Senhor vai trabalhando, né, em nós. Trabalhando nos nossos comportamentos. O desse homem era o financeiro. Qual você vive, né? Coloquei ali alguns já para você ir pensando. E quero que você pense mais nesses daqui. Porque só trazer problema não resolve, né? Nós precisamos ser sábios e buscar as soluções. Talvez hoje você traga vícios. Não sei como é que você cresceu num ambiente talvez com bebidas, com cigarros, com coisas que você viu, ouviu. E antes de seguir, eu quero falar uma coisa para vocês que é muito séria. Você já ouviu falar de cadeias espirituais? Já? Ou não? Quem já ouviu falar, levanta a mão para mim ver, por favor, que eu fiquei confuso. Cadeias espirituais. Pouquíssimos. Pouquíssimos. Eu vejo que nós, como igreja adventistas, nós falamos poucos mesmo sobre isso. Você já viu uma igreja onde começa a ter problema lá no topo? Um líder, ele vive um problema. Você já percebeu que existe uma unção em que o problema segue? Ou nunca percebeu isso? O inimigo, ele é muito sábio e astuto, e a palavra nos diz que ele vem como um leão que ruge. Ele não vem para fazer carinho, ele vem para devorar. Ele vem para devorar os nossos filhos, como nessa história, que tornariam os filhos escravos, seriam perdidos. E todos os nossos... É muito fácil, né, colocar culpa só na nossa família, quando a gente não toma posse da nossa vida. Perdoar os erros e seguir é um desafio e vai ser bom para você. Identificar, ter coragem de olhar para esses comportamentos nocivos vai fazer com que a palavra se cumpra. Eu não vou me recordar o verso agora, mas eu tenho ele fixado lá também. Que as futuras gerações te louvarão se você for corajoso, corajosa, o suficiente de quebrar essas cadeias. Vou dar um exemplo muito simples, que talvez você já seja uma vencedora, um vencedor. Quantos aqui apanharam na infância? De muito. Apanhou bastante. Quantos aqui se sentem felizes e sentem que estão cumprindo a missão do Senhor batendo nos seus filhos? Quando você consegue quebrar esse ciclo, essa cadeia, você já é uma vitoriosa, você já é um vitorioso. É irônico nós fazermos coisas que não acreditamos. Se eu ouvi gritos, se eu apanhei demais, e se eu vejo que não é o plano de Deus, por que eu sigo
A natureza espiritual já entendeu que não é bom, mas a natureza carnal quer continuar porque é o que ela conhece. E isso, se nós não quebrarmos, vai acontecer para outra geração, para outra geração. E quando a gente olha para a palavra, né, e a gente vê que as maldições serão, né, até a terceira, quarta geração, às vezes a gente fica, mas como? Assim, simples assim. Nós perpetuamos os erros. Mas olha como o Senhor é generoso. Não termina ali o verso. Ele fala, mas a minha bondade, né, vai ser até 1000 gerações. Aquele que for justo, gente, não é possível que 1000 antecedentes para trás da nossa vida nenhum foi justo. Não, vamos clamar a bênção porque 1000 para trás alguém fez alguma coisa boa. Amém? Amém, não é possível. Que nós possamos ter essa sabedoria de lidar com os nossos comportamentos, né, com humildade. Outra coisa que é linda nessa questão de lidar com os nossos comportamentos, a humildade, a questão de saber com quem falar, é que o profeta não fala assim, ó, pega tudo ali com seus vizinhos, com seus amigos, e daí você chama todos eles. E você vai ver, você vai mostrar que agora você vai ter um monte de azeite, eu vou multiplicar. Tão pouco o profeta fala assim, estão querendo levar seus filhos? Manda vir falar comigo que eu sou bonzão aqui. Olha como o profeta trabalha no secreto. Ele não sai falando nada para ninguém, ele não bate no peito dizendo, eu sou profeta, eu resolvo o teu problema. Ele dá uma estratégia, um plano em que ela precisa seguir para que o mínimo fique com ela, que é os filhos. Que missão maior tem de nós estarmos com os nossos filhos? Que dor, né? Perdê-los para a escravidão, perdê-los para esse mundo que já tá tão fácil viver lá fora, né, gente? Assim, a juventude tá tão fácil, né? Quase não tem assim tentações para eles, né? Tá facinho, irmãos? Tá não, tá difícil. É muito joelho no chão, as mães, aqui as mulheres, os pais, é calo no joelho, é conversa, é nós lidando. É nós lidando com as nossas próprias debilidades, com os nossos maus comportamentos, para que coisas boas possam vir a acontecer. Como eu sou escritora, eu gosto muito da origem das palavras. E eu trouxe aqui para vocês a origem da palavra que nós estamos focando aqui, que é a missão. E antes de falar da missão, eu ouvi ali no Provai e Vede, vocês prestaram atenção quando ela falou assim que quando eles entram em um país novo, eles precisam fazer primeiro uma amizade, né? Para que o comportamento deles façam o quê? Gere o quê nas outras pessoas? Gere o quê, irmãos? A confiança. Gere uma pergunta assim, o que esse povo tem? Por que são assim? Por que estão fazendo isso? Ou aquilo? Para que os outros perguntem, olhando para a sua casa, que é o lugar mais difícil, tá? É tão fácil ser bonito aqui no trabalho, educado. Mas para que quando o teu vizinho conviva ali do teu lado, não se escandalize com seus gritos. Né? Mas para que ele olhe e fale, nossa, que pessoa diferente. Quero conhecer um pouquinho mais essa pessoa. Quando eu era criança, eu tinha muito desejo de morar, não sei, né, de que época que era mais ou menos, mas vocês lembram da Zilda Arnes, que ia lá para os terremotos do Haiti e tudo mais, gente? Eu olhava e falava, uau, que legal, que incrível. Eu queria muito viver aquilo. E às vezes, na nossa concepção, visão é isso, a missão é isso. É ir longe, é fazer coisas grandes. E eu vejo que com os anos o Senhor vem me mostrando, da minha vida e na vida das pessoas que eu acompanho, a missão ela é simples, irmão. Ela é fácil, ela é simples de fazer, mas ela não é fácil. Mas é simples.
A nossa missão, a sua missão, mulher, ela vai começar primeiro com você, tratando você, cuidando das suas feridas. Porque Deus em nenhum momento ele vai querer que você sofra, ele vai querer te restaurar, ele vai querer curar, ele vai querer pegar o azeite e colocar nas suas feridas. Para que você seja essa mulher que quando as pessoas olham e falam, o que essa mulher tem? Eu quero conviver mais com ela. Para que curada, as pessoas ao seu redor também sejam curados. O lar é um lugar difícil de fazer missão, mas é esse lugar que eu vim te convidar hoje para fazer. Para que você não seja só bonita, bonito, pro de fora, mas para aquele que te vê todos os dias, aquelas pessoas que sabem dos seus defeitos e que você vai precisar lutar com os seus defeitos porque o outro vai estar ali todo dia para ver. Não é verdade? E vamos lá para a palavra missionário. Segundo o dicionário, tem duas conotações. Primeira, um missionário é aquele que se dedica a pregar uma religião, a catequizar e a trabalhar para a conversão de alguém, para levar para a sua fé, né? Especialmente trabalhar com os povos pagãos. A segunda é aquele que recebeu ou assumiu a incumbência de realizar determinada tarefa ou promover a sua concretização. Qual tarefa nós recebemos, irmãos? Levar a mensagem. Qual mensagem? O que é o Evangelho? Como? Salvação. O mundo precisa conhecer Jesus, o mundo precisa saber que está salvo, mesmo parecendo que está tudo perdido. Faz sentido eu falar isso, pregar a missão. Vamos ser sinceros, irmãos. Para todo mundo, pregar isso para todo mundo. Se os da minha casa tá com problema. E é um lugar tão difícil de falar. Eu falo por mim, eu sei as dificuldades que eu tenho. Tem parentes que assim, é mais fácil pregar para um desconhecido. Eu já dei estudo bíblico, já levei ao batismo pessoas que nem conhecia. Vai pregar para um parente. É difícil. Ou um negócio difícil. Então, assim, se você consegue trabalhar com os outros de fora, amém. Continua trabalhando, não desiste. Mas não esquece dos da tua casa também. Porque Deus tem planos. Eu não sei o tempo nem a hora, mas o Senhor tem planos. E Ele nos deu essa incumbência de levar o Evangelho, essa é a nossa missão. Eu vi ali que o tema do Sábado Missionário da Mulher, ele traz outra palavra também. Outras duas palavras, na verdade. A outra é adoração, né? É fácil adorar quando tudo vai bem. É fácil. E no dia mal? E no dia em que você olha e fala, Senhor, eu estou vivendo algo que não é justo. Você já sentiu injustiça da vida? A dor, talvez a dor da morte, como a família da Isabel. Ou em casos que você olha e fala, isso foi drástico. Não. E você vê ainda a pessoa continuar louvando e adorando. Eu não vejo outra coisa além do Espírito Santo cheio na vida dessa pessoa. Porque na adoração, nos momentos difíceis, não é fácil. Mas o Senhor nos chama para isso. E, a meu ver, a conclusão disso é viver em plenitude, que seria a terceira palavra. A missão, ela não é para ser pesada. Mas eu também não sou ingênuo e não vou mentir para você. Quando nos posicionamos, a missão pesa. A missão pesa. Há uns 2 anos atrás, quando eu fiz a primeira publicação dos meus livros, nós conversamos disso. Quando a gente assume um lugar, a gente sabe que o inimigo assume o dele com força.
né? Isso nos dá medo? Um pouquinho, não vou mentir também não. E o que é necessário todos os dias? Lembrarmos que nós já temos um vencedor. Nós já temos. A força do inimigo é muito forte para que você não fale com os seus vizinhos sobre Jesus. Para que você seja uma pessoa que o Senhor não quer que você seja. Ele não planejou isso para você. Uma amargura, um peso, um fardo. Essa palavra dele nos diz em muitos momentos, eu quero trocar o teu fardo. Eu quero aliviar a sua vida. Vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Sem essa leveza, a missão vai ser um fardo. E a missão, inclusive, irmãos, destrói famílias. E muitas famílias. E não são famílias lá fora, são famílias do Senhor. São homens que temem ao Senhor, como esse sacerdote. Homens que ficaram um tempo demais na igreja e não viram suas famílias. Homens que tinham debilidades e não trataram e deixaram sua família vulnerável. Mulheres que não tiveram humildade, muitas vezes, de comunicar as dores e os problemas que tinham, que não quiseram tratar suas feridas. Mas hoje é o dia de, como profeta do Senhor, eu declaro a cura nessas áreas da sua vida. Eu creio, de verdade, que Deus tem planos para a sua vida muito. O microfone sumiu de novo, né? Obrigada. Eu tenho certeza que o Senhor tem planos muito grandes na sua vida. Ele te deu vida, Ele te deu uma mente que te trouxe até aqui. Por isso você levantou, tomou seu café, seu desjejum ou não, mas colocou sua roupa e de alguma forma você se locomoveu até aqui, porque o Espírito do Senhor está com você. Ele está querendo que você faça alguma coisa, alguma missão. Eu creio que o Espírito Santo não quer só te trazer aqui para você aquecer um assento. Ele quer que você haja. Ele vai fazer a parte dele, ele vai derramar azeite. E eu queria te fazer essa pergunta hoje. Você aceita fazer a sua parte no azeite que o Senhor derramar sobre a sua vida? Você aceita? Amém. Tem algum louvor no final? Não sei como é que está. Não? Então, se você aceita, eu gostaria que você se colocasse em pé, para que nós possamos orar. Amém. Feche seus olhos e abra o seu coração a Deus. Pai Santo, obrigada, Senhor, por estes corações que se abrem a Ti. Por essas decisões, ó Deus, não simplesmente pela emoção, mas pela razão. Porque nós entendemos que nós precisamos nos posicionar ao Teu lado. E quando o medo vier, ó Deus, nós cremos que o Senhor já está nessa peleja conosco. Nós cremos que o Senhor venceu e que pela Tua vitória nós também somos vencedores. Restaura, Senhor, o Teu povo, como indivíduo, como igreja, para que, como mulheres e homens, nós possamos cumprir a missão que o Senhor designou a cada um de nós. Nos ajude a ser esvaziado de nós. Tem muita coisa, Deus, que precisa ser retirada de nós. Os nossos vícios, nossos comportamentos, as coisas que não Te agradam, aquilo que o mundo brilha aos olhos, ocupa o nosso tempo precioso, nos esvazia, Senhor. E enche-nos do Teu Santo Espírito. Dá-nos a sabedoria de buscar pessoas certas para os nossos problemas. E que, se possível for, que nós possamos um dia ser essas pessoas certas na vida de alguém também. Derrama o Teu milagre, Senhor. Faz multiplicar o Teu azeite. Aquele pouquinho que às vezes nós não valorizamos, as pequenas dádivas do nosso dia,
detalhes do nosso dia que nós não vemos brilho, mas vemos cansaço, ó Deus. Abre os nossos olhos que nós possamos dar valor. Faça-nos amar as coisas do Teu reino. Faça-nos amar as pessoas, que mesmo que o mundo se esfrie de amor, que em nós seja quente. Dá medo, Senhor, muitas vezes ser quente, porque é mais fácil viver no nosso mundinho. E a nossa oração, o Senhor sabe que é sempre uma conversa, que nós possamos conversar mais vezes contigo, entender o que há dentro de nós, que cada pessoa que aqui esteja, Deus, seja encorajada a conversar contigo, a expor ao Senhor, a expor no seu altar as suas debilidades e ter coragem, a ousadia de falar, Senhor, trata isso para mim. Põe remédio aqui, Pai. Eu preciso da Tua cura, da direção, da provisão, como o Senhor deu para a viúva do sacerdote. Fica conosco, ó Deus. Que o Teu Santo Espírito nos dê a paz que excede o entendimento, a coragem e a ousadia que precisamos ter. E nos ajude. Fique conosco, por favor, Deus. A Tua presença é tudo que nós precisamos, assim como Davi clamava. Não retires Tua presença de nós. Que essa igreja possa ser reconstruída, reformada para a honra e glória do Teu nome. Que tudo aqui que seja feito seja para Te agradar. Que haja unção nesse lugar, nessa casa, ó Deus, nesse altar. Em nome de Jesus. Amém. Amém.